Tá bom. Então, Marcelo, obrigada por me receber, para a gente conversar um pouco sobre o início da psiquiatria em Porto Alegre. Tu foste um pioneiro aqui no nosso meio, além de ter sido presidente da antiga Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que agora é a associação, né? Então, eu vou te pedir para falar um pouco desses primórdios da psiquiatria lá pelos anos 60, quando começou a Clínica Pinel e como eram as coisas por aqui. Em 60, nós já estávamos formados há 6 anos. Né? A nossa turma é a TM 54. E eu, quando voltei da Menninger, eu tinha uma ideia de como tratar o paciente. A base mesmo do como tratar o paciente é que quando eu fui aprender psiquiatria no São Pedro, louco era louco, né? E o Menninger me ensinou que ninguém é tão louco que não tenha um núcleo sadio, e nem ninguém é tão sadio que não tenha um núcleo louco, né? Então, nós voltamos em 59 e o São José não aceitou que eu fosse internar lá. São Pedro não dava. E eu fui, então, para o Espírita. Agora, uma tarde, né, que eu tinha poucos pacientes no consultório, uma tarde eu fui até o Espírita ver, porque eu tinha 2 ou 3 pacientes, então eu passava toda manhã, via a família, via o paciente. Cheguei lá, meus pacientes estavam recebendo passes espírita. Uhum. E o diretor clínico era meu amigo, fui lá falar com ele, disse, cara, eu não pedi assistência religiosa. Marcelo, sabe o nome desse hospital? Hospital Espírita. Bom, aí cheguei em casa e disse para a Rosita, olha, ou começamos uma clínica como a lá da Menninger, ou vamos voltar para os Estados Unidos. Não, vamos começar. Rosita foi muito lutadora nos anos de formação. A Pinel fez agora 56 anos. Aí alugamos 2 casas ali na João Pessoa e começamos com 12 pacientes. E um dia eu estava passando na Zona da Aranha, ali na frente daquele cinema e onde tinha o clube Encontro Davi. Sim. Fardado, de brigadiano. Disse, que é isso, Davi? Disse, olha, queria fazer pediatria, andei aí pelos arrabaldes, mas isso aqui é o que me dá o dinheiro e tal. Bom, então, expliquei para ele o que nós estávamos fazendo, convidei ele para ir para Pinel, e ele topou, foi o primeiro residente da Pinel, e pessoa de grande valor, né? Claro que tinha um problema, né? Havia 2 Davi Zimmermann. E
Quando eu comecei a clínica, que eu convidei algumas pessoas, como o Davizão, o Busnello, disseram, não, isso aí não serve. Isso aí não é psiquiatria. Bom, então, o que era a diferença, né? Por exemplo, nós começamos uma atividade que se chamava paciente atendente. Tu é paciente, olha aqui, ó. Estamos aqui. Se tu quiser aprender a cuidar de ti, pode começar cuidando dos outros, se tu quiser. E a questão básica era a relação com as famílias e a relação com os pacientes. Um dia o meu enfermeiro-chefe, o Jorge, veio e me disse, patrão, o Antônio, às 4 horas, quis me devolver a chave. O que tem? Não, que a hora dele termina às 6. E por que ele quer devolver a chave? Ele quer aloquear. Então aceita a chave, porque a chave era o símbolo do poder, né? Uhum. Quem tem a chave tem o... Aí estamos fazendo o que depois foi se chamar de comunidade terapêutica, e fazemos um grupo de pacientes que se reuniam 2 vezes por semana. E o Davi era o coordenador? E o ajudante, né? Porque esse negócio de tu aceitar o paciente e ao mesmo tempo trabalhar com a parte não patológica, para quem faz a terapia, é muito comum a gente ter uma identificação projetiva com um paciente. Eu me lembro que um dia eu tive uma conduta estranha e o Davi me levou para outra sala e disse, que há? Não. É isso que acontece, né? Tu fica com a parte louca do paciente e pode ser que ele tenha a capacidade de te fazer sentir a tua própria loucura. Bom, os grupos, o Wilfred Bion, quando era médico militar, tratava os soldados que vinham do front, e a gente tinha que ajudá-los a se reintegrar, e quando eu estava lá em Topica, o Bion veio e mostrou como funcionavam esses grupos. E, claro, coisa... Bom, Davi depois pegou o Bion, tu sabe, né? Ele se apaixonou e
publicou vários livros de generalização das teorias do Bion, mas era muito bom. E era uma novidade, então. Era uma novidade, era algo novo aqui. Ah, se era novidade. O primeiro paciente era neto de um juiz e quando ele veio lá para João Pessoa, para a clínica, ele disse: família, olha, está aqui o louco, quando ele estiver curado, nos chama que nós levamos eles. Não, pode levar agora. Porque se ele ficou doente na família de vocês, é claro que não adianta ajudar ele a se reorganizar, a se recompor, se volta para a mesma família. E aí ficamos com esse trabalho os pais, o pai, a mãe, o avô, entenderam a coisa e entrosaram bem. Mas, infelizmente, veio um tio, isso aqui que estão fazendo com o meu sobrinho, vocês são mais loucos do que ele. Levou, depois de estar 6 meses na clínica, levou ele lá para Taquari, onde ele morava, e para curar ele. Aí, uns meses depois, ele subiu ali no viaduto da Borges, se jogou em cima dos fios de alta tensão e morreu, né? Disse, bom, a coisa é assim mesmo, né? O louco pode não tolerar a sua loucura e a cura que ele tem é o suicídio, né? Bom, o senhor estava comentando que algumas pessoas, quando convidadas a integrar a Clínica Pinel, estranharam o método, né? Não tinha tanto crédito e suscitava alguma suspeita, vamos dizer assim. Eu queria lhe perguntar, porque a Pinel foi a primeira residência em psiquiatria do Brasil, né? E ao mesmo tempo já estávamos tendo o curso de psiquiatria da URGS, que era um curso, não era ainda uma residência. E havia uma interação entre os dois, né? Se o senhor puder falar um pouquinho dessa convivência. Com a universidade? Com a universidade, porque o senhor fez o concurso, né, de livre docente, e eu via algumas fotos também. Por fotos a gente vê que havia uma convivência científica e social também. Se o senhor puder falar um pouquinho disso. Quem entrosou com a Pinel foi o Paulo Luiz Viana Guedes. Sim. Uhum. Trazia os pacientes e a gente conversava bastante. Agora, de um modo geral, o que entre os profissionais predominava
Era essa a ideia. Marcelo é mais louco que os pacientes. O senhor acha que tinha essa ideia? Ah, sim. Sim. Então, daquelas pessoas que foram convidadas para a inauguração da clínica, dia 28 de março de 1960. Dividiam em dois grupos. Um grupo que ignorava completamente e um grupo que entrosava. E é importante, né? Porque nós tivemos interna na clínica duas meninas, filhas de datas da SPPA. Esses acreditavam, tanto que nos entregaram a família para tratar. Agora, eu fiz o concurso para livre docência. Minha tese? A tese? Não. A gente tinha que dar uma aula de 60 minutos. Tá. E a minha aula era sobre esquizofrenia. Claro que Paulo Guedes, que era o catedrático substituto, aprovou, mas algumas outras pessoas ficavam na retaguarda, né? Ora, uma coisa importante da evolução da Pinel é que um dia vi um entrosamento bem grande, né, com a faculdade pelo Paulo Guedes, mas quem vetava muito era o da Visão. Sempre vetou, e tanto que foi convidado para ser um dos integrantes da equipe, não quis. Agora, fazer o concurso era entrosar com a Universidade Federal, né? E aí nas atividades dentro da sociedade, uma vez que eu era livre docente, as pessoas que vinham fazer a faculdade eram aceitos na Universidade Federal. Ficava entrosado. 61, comecei uma análise com Mário Martins e fiquei 10 anos. Acho que
O Davi foi se analisar com o Paulo Guedes, né? Sim. Até o falecimento dele. E as coisas da Pinel, o funcionamento da Pinel, era muito enriquecido pelos... primeiro ano era o Davi, o segundo ano era o Milton Chances, cujo filho está lá agora. E tinha um entrosamento. A residência, que foi a primeira no Brasil, como tu disseste, né? Foi reconhecida pela faculdade. Depois nós tínhamos uma área chamada AVE, Área de Voluntários Externos. A Rosita era quem liderava. E vinha muita gente da faculdade fazer o estágio lá. Aí, lá pelas tantas, um dos estagiários era o José Baldi. Temos que fazer isso oficial pela universidade. Então, não me lembro agora exatamente qual foi o ano, mas a partir daquele ano, os alunos da faculdade do quarto ano faziam o curso lá na clínica. Que bom. Faziam o curso e, claro que muitos depois vieram fazer residência, como o Bernardo Brunstein, o Piccinini, Valmor Piccinini, a Carmen D'Ameto. E muita gente não era da psiquiatria, mas eram clínicos gerais que queriam se entrosar mais com a relação médico-paciente, né? Então havia essa identidade psicanalítica forte como base dessa psiquiatria. Aí ainda não era psicanalítica, aí era psicoterapia psicanalítica. Depois ficou mais psicanálise. E a minha tese da docência era sobre esquizofrenia, pegando muito da minha experiência na Menninger. E foi levando. Chegou uma época que tinha pacientes que tratava 6 meses, 1 ano, e a coisa não funcionava. Então se fez a pensão protegida. O paciente não tinha alta, ele só tinha o direito de voltar quando ele precisava, quando ele queria, e
E aí essa pensão protegida era uma ideia nova, uma ideia. Em seguida, ficou muito claro que possivelmente por influência do Ciro Martins, que tratava crianças através da família. Então, ali ao lado da clínica, nós fizemos uma escola para receber. Não era internamento, pacientes vinham durante o dia, ficavam tempo integral, né, de manhã e de tarde, depois de noite iam para casa. Aí muita gente veio que depois se transformaram em pesquisadores da psiquiatria infantil. O que foi ficando claro à medida que a gente evoluía eram 3 casas ali na João Pessoa, uma casa na Barros Cassal e um mini hotel na Farrapos. Eu comecei a falar e não terminei. Quando nós estávamos no 2º ano, 3º, o IAPC, naquele tempo, tinha os IAPs, né? IAPC abriu uma concorrência para tratar seus pacientes. E nós ganhamos a concorrência. Um belo dia, chega uma ambulância, larga 12 pacientes, lotou a clínica. E precisava de mais espaço. Bom, aí achamos aquele terreno na Santana, onde está hoje E realmente a experiência de grupo foi muito importante, porque a propriedade estava numa herança. Eram 112 proprietários que tinham herdado o terreno. Durante um ano, bom, e o que chamava a atenção é que as pessoas não se davam, brigavam. Então, durante um ano eu fui fazendo reuniões com a família, tratando de pacificar a família. E no fim compramos por uma bagatela, né? E aí começou a construção. Mais uma vez as pessoas vieram e disseram, mas como é que tu vai tratar psicóticos se não tem grade nas janelas? Não tem grade. O que tem são janelas basculantes que o paciente não fica com a impressão de estar preso, mas realmente dificulta muito sair.
Bom, É uma história muito bonita. É uma história muito bonita, de muita dedicação, né, aos pacientes, a humanização da psiquiatria e, e a convivência que havia, né, com os pacientes, com a família. e interação. É. Bom, a construção levou 2 anos. E aquele contrato com o IAPC abriu depois outro de IAPB. E naquele tempo esses pacientes pagavam quase tanto como os particulares. Então nós tivemos muito dinheiro, muito lucro e deu para construir a Clínica Pinal Santana. Paralelamente, a minha especialização em psicanálise foi crescendo. E nós tínhamos uma revista, os arquivos da Clínica Pinal, circulava por todo o Brasil. E um psiquiatra lá do Rio viu isso, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. É uma das 2 ou 3 que havia. E, bom, aí o que é, o que não é? Então, muita gente entendeu o que os meus colegas de Porto Alegre não entendiam. Aí veio um convite para didata no Rio de Janeiro. A sociedade em Porto Alegre tinha um rechaço, uma resistência, e muitos me diziam: Bion não é psicanalista, isso aí é outra coisa, né? Mas aí deu para o pessoal que tinha se formado, foi conduzindo a clínica. Meu sobrinho O Fulgêncio? Não. Não. O José? Zeca. Uhum. Zeca. E entrosando, muita gente da família veio Fulgêncio, veio outras pessoas. Eu tinha um outro sobrinho que era diziam que era uma criança psicótica. E aí eu trouxe ele, para ele trabalhava na clínica e se tratava com a Beatriz Piccoli. Uhum. E foi muito bom. A gente via que as coisas iam se entrosando, crescendo. Aí
essa revista, o pessoal lá de Madrid começou a se interessar. Então, eu, uma vez por mês, ia a Madrid, a Barcelona, explicar o funcionamento da clínica e tratar algumas pessoas. Mas o forte é que o pessoal que tinha se formado, como o Davi, tinham chegado num nível de autossuficiência, de independência muito grande. São 56 anos, a gente fica lembrando e pesando. E pulando. E aí o senhor foi exercer a função de didata fora daqui? Aqui eu não era didata. Eu era didata nessa sociedade de 82 a 92, durante 10 anos. E também se levou muita coisa do Bion. Inclusive, nesse meio tempo, tivemos a visita do Bion em São Paulo e no Rio. Interessante. Eu tinha marcado uma hora com o Bill naquele Copacabana Palace. Cheguei lá e encontrei um homem com uma fratura no quadril, mas muito claro, muito didático, muito bom. O que mais que eu ia te dizer? Olha, as pessoas que se formaram, como Carlos Gari Faria, foram ficando. E aí, muitos deles, como o Davi, né, encaminhei para se analisarem. Mas entroçava um pouco na clínica, um pouco no consultório particular, né? Perguntas? E esse contato com o Bion, então, ele era uma pessoa clara? Assim, no tete a tete? Sim. Muito. 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 Estava lá no Copacabana Palace com 2 dos filhos. E dá para ver que a relação dele com os filhos também era como ele escrevia, né? Interessante, os filhos o acompanhavam. Mas não foram fazer psicanálise. O interessante é São Paulo tinha um acolhimento maior, mas sempre ficava aquela coisa do rechaço, né? A Bion. E o Rio de Janeiro?
Alguns sim, mas a maioria não. Porque hoje Bion é muito festejado e considerado, né? Mas nós estamos falando de 40 anos atrás. Mas Mais. quando ele esteve em Topica, isso foi em 62, foi convidado pelo Karl Menninger para dar um curso lá, mas era uma pessoa muito clara, muito fácil de entender. Para quem topava, né? Uhum. Para quem não topava era impossível de entender, né? Para quem se interessava, mas fiquei curiosa porque realmente tem partes da leitura assim, de Bion que são muito claras e outras partes que são muito difíceis, né? Que tem que se ler muitas vezes. Então fiquei me questionando no tete a tete como seria essa pessoa, né? Que o senhor disse que era clara e acessível. O que torna ele mais difícil de entender são as inovações. Sim. São coisas que ele foi introduzindo, mas as ideias eram claras. Uhum. Doutor Marcelo, o senhor foi presidente da Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul em 69. Sociedade de Psiquiatria e Neurologia. E Neurologia. E Neurocirurgia, né? E nós estávamos no período da ditadura. Então eu gostaria de lhe perguntar se lhe ficou alguma lembrança deste clima na época, se nós como instituição tivemos que lidar com isso ou não. Como é que foi isso? Acho que a gente ficava de fora disso, né? Acho que internamente a gente tinha uma opinião da maluquice mas nunca uma coisa que a sociedade participasse. A sociedade se mantinha neutra, né? Não. Sim. E lembrando daquela época e pensando em hoje em dia, qual é a ideia que o senhor tem assim da psiquiatria atual? Acho que nós inicialmente a psicoterapia psicanalítica é que tinha o comando, o domínio, mas depois entramos numa fase de um furor medicinal, né? Uhum. E aí desvirtuou muito a psiquiatria. Em 62, lá no Topeka State Hospital, nós fizemos encomendado por um laboratório, fizemos uma pesquisa sobre a torazina, o primeiro antipsicótico. E aí chegamos a uma conclusão muito curiosa. Quando o médico e o paciente tinham uma boa relação, tanto a torazina como o placebo davam o mesmo resultado. Uhum.
quando a relação era má, Thorazine não fazia nada. E aí, quando nós apresentamos resultados, o laboratório nos cortou fora, né? Não gostaram? Não. Hoje a psiquiatria praticamente perdeu aquele status de maníaco-depressiva, esquizofrênico. Hoje, o que predomina são as drogas. Então tem muita gente que antes seria diagnosticada como esquizofrênico, hoje não. Hoje é crack, todas essas que oculta os quadros patológicos. As substâncias químicas, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas, estão muito presentes na vida das pessoas e dos doentes, e estão de alguma forma mascarando o que seria mais original dos quadros, assim. Eu tinha esse curso para os quartanistas da faculdade, era aberto para as pessoas de fora. Ah. E um dos médicos, que era um cardiologista lá de Caxias, hoje até publicou uma porção de livros aí pelo PMD, né? É PMD? Acho que faz. O LPM? O LPM? Uhum. Acho que faz os pocket. Isso, LPM. E aí ele disse uma coisa que eu guardei sempre, né? Mas se uma pessoa vier para o meu consultório e não sair com uma receita, ela não volta mais. Eu sei, mas então tem que ver se o cuidado que tu tem que dar para ele pode ser substituído por drogas ou placebos. Mas o que eu ia te dizer era isso. Então, eu vejo hoje lá na Pinel, a grande maioria de pacientes internados são drogadictos. Desapareceu a esquizofrenia? Não. Alguns casos ainda são diagnosticados e corretamente, mas a maioria, esquizofrenia fica mascarada pelos efeitos da droga. Sim. Especialmente essas drogas mais vagabundas, como o crack, né? E pelos fármacos também, né? No bom sentido, até tem muitas medicações mais potentes. Eu fico pensando, agora conversando com o senhor, em algo que eu nunca tinha pensado, mas tanta gente aprendeu tanto trabalhando com psicóticos, o próprio Bion, né? Melanie Klein também. Como seria se esses antipsicóticos existissem já de longa data? Claro que para os pacientes é importantíssimo, mas a convivência com os pacientes sintomáticos em pleno funcionamento psicótico foi muito rico para o aprendizado, né? É. E hoje em dia
é diferente, né? Sintomaticamente é diferente. Hoje o que sintomaticamente permanece e enriqueceu são as depressões. Sim. Explodiu. Explodiu. Os vazios. Uhum. Interessante. E mais algum pensamento que o senhor queira compartilhar com a gente? Olha, eu sou de um tempo que psicanálise era o tratamento. Mas hoje, movidos pela pressão dos fármacos, muito psicanalista usa receitas de fármacos, mas eu não compreendo isso, acho que não tem porquê, né? Uhum. É algo com que o senhor não concorda? Não concordo. Uhum. Além disso, tem uma mudança cultural de muita pressa também, né? Por parte das pessoas. E a psicanálise tem que se haver com isso de alguma forma, né? Tudo é muito rápido e o prêmio está em obter os maiores resultados no menor espaço de tempo. E a psicanálise não é assim. Não é assim, né? Como se adaptar aos novos tempos sem perder a essência? É um desafio. É um desafio. Mas, doutor Marcelo, além de lhe agradecer por me receber e conversar, eu também quero formalizar um agradecimento em nome das pessoas todas que aprenderam com o senhor e que o senhor inspirou e propiciou um aprendizado, né? Eu vejo pelo meu próprio pai, agora estive revisando muitos textos dele e eu peguei textos da época em que ele começou a residência. Então ali eu vejo o profissional que ele se tornou depois. E eu tenho certeza que ele se inspirou muito nas suas ideias, nessa psiquiatria humana baseada no vínculo, baseada no respeito ao ser humano. E principalmente baseado no... A moeda tem cara e coroa. Em geral, especialmente os fármacos, insistem que só tem cara ou só tem coroa. Então, até mesmo o tratamento à dor, o paciente é encharcado de medicação para acabar com a dor, né? No entanto, se tu parar para olhar, eu agora estou vendo a minha bisneta que está com 10 meses, eu estou vendo a importância que tem o erro, a dor para o aprendizado, né? Isso aí, em geral, não é muito bem tratado na psiquiatria moderna. E é importante. Isso é importante. Porque se eu faço da minha experiência com a dor um guia para me orientar
por favor, né? Essa é uma excelente mensagem que o senhor deixa, né, para as novas gerações de psiquiatras e psicanalistas também, de lembrar da importância do sofrimento junto com a coroa, né, junto com tentar buscar um crescimento e poder ser mais criativo e melhorar, mas também poder harmonizar. Uhum. Harmonizar de maneira que quando a pessoa finalmente consegue essa harmonia, ele não olha a loucura como uma tragédia. Uhum. Não, a loucura foi um caminho para tu aprender a sanidade. Né? Uhum. Muito obrigada. Muito obrigada. O senhor quer dizer mais alguma coisa? Eu que te agradeço. A sociedade psicanalítica tem uma lição para ensinar para a sociedade de psiquiatria. Uhum. Mas para isso é preciso que esse ensino seja respeitoso, tolerante, harmônico. Excelente. Eu concordo e lhe agradeço muito por tudo. Obrigada.